Olá, sou Larissa Magalhães, terapeuta de constelações familiares do @praladaterapia, e hoje eu vou fazer uma análise do filme Red. Esse filme é uma animação da Pixar que foi lançado em 2022 e está no Disney Plus. Esse filme se trata da história da Mei. Mei é uma menina de 13 anos que mora em Toronto, ela é de uma família chinesa e ela mora com a mãe e o pai. Eles têm um templo chinês e ela é uma menina muito estudiosa, só que dentro da escola ela vai percebendo que ela é uma adolescente comum e ela tem vontade de colocar esse lado comum de adolescente para fora. Só que a mãe dela é uma mãe que não deixa ela fazer as coisas, que não dá espaço para que ela se mostre como ela é, sabe? E aqui a gente paquera um pouquinho com aquele arquétipo da mãe narcisista. Na constelação familiar, a gente não fala sobre mãe narcisista, porque a constelação familiar ela entende que não existe mãe narcisista. Existem pessoas narcisistas e mesmo assim tem uma explicação, né? Como se trata de algo fenomenológico, não existe julgamento sobre se é certo, se é errado ser de determinada forma, mas a gente trata com as consequências de ser daquela forma, né? E assim eu olho para a mãe também da Mei, que é uma mulher que poda realmente a filha, né? A filha tem que ser perfeita, a filha não pode gostar da banda que ela gosta, que chama Four Town, que é uma boy band muito típica dos anos 90, né? Na época de Backstreet Boys, de NSYNC, e sempre escondida da mãe. Então, o que acontece? Elas descobrem que existe um show a ser apresentado na cidade delas, em Toronto, né? E elas querem ir nesse show. Só que elas não podem pedir, no caso a Mei não pode pedir para a mãe o dinheiro, acho que era $200 e elas não tinham esse dinheiro. Então elas começam a pensar como que elas vão ter esse dinheiro para ir escondido nesse show, né? Só que a Mei faz parte de uma ancestralidade feminina, de mulheres que tem uma maldição, e vamos colocar a maldição aqui entre aspas, tá? Que é quando a mulher se torna mais ou menos ali adolescente, mais adulta, naquela fase meio complicada, ela pode se tornar um panda vermelho. E aqui é muito interessante que a gente já faz alusão realmente à menarca, né? A primeira menstruação da mulher. Então existe um dia que a Mei tá desenhando e ela desenha um sonho dela, uma vontade, né? De paquerar, de namorar um menininho, e ela desenha e a mãe dela vê isso. Então, a partir disso, a mãe pega aquele caderno e vai tirar satisfação com aquele menino que a Mei nem conhece. E ela morre de vergonha, ela se sente super exposta, mas mesmo assim ela não consegue impor a sua posição para a mãe e ela fica calada. Então, naquele dia, ela vai dormir muito frustrada e ela acorda no outro dia como um panda, né? Então, ela vai pro banheiro, ela se assusta muito com aquela forma, começa a gritar e a mãe começa a perceber, meu Deus, acho que tá na hora, acho que aconteceu alguma coisa. Mas como ela tem 13 anos e essa maldição de se tornar um panda vem só depois nessa família, ela imaginou que a filha tivesse ficado menstruada. Então tem uma cena até no banheiro que ela leva os absorventes para a filha, mas ela não vê a filha dentro do banheiro, né? A menina tá escondida. Ela vai se tornando esse panda e vai entendendo o que é esse panda, né? E ao longo do processo, ela entende também, né, que a mãe dela conta para ela que existe uma maldição na família, que veio através de uma ancestral que se chama San-Yi, que em determinado momento ela pediu para que ela se tornasse um panda. E isso ficou registrado naquela família, né, naquela ancestralidade feminina. Então era dito que a mulher, a menina no caso, quando ela começasse a se tornar mulher, ela ia se tornar o panda. Mas para ela não se tornar um panda, ela podia fazer um ritual, no caso, e deixar esse lado para trás. Só que acontece que a Mei, ela começa a gostar de ser o panda. Inclusive, elas usam esse panda para criar uma atração na escola, para as pessoas pagarem, elas irem juntando e arrecadando esse dinheiro para pagar esse ingresso, né, do Four Town, dessa boy band, que elas queriam ir no show e não tinham dinheiro. Então, ela vai gostando de ser o panda. Ao mesmo tempo que ela gosta, ela não gosta. Só que a mãe dela fala que não dá para ser esse panda, né? Que é algo muito perigoso. Mas a Mei não entende o porquê dessa mãe falar isso, né? Então, acontece esse ritual, onde chegam as tias, né, e a avó.
todas aquelas mulheres da família da mãe, e todas elas haviam se tornado panda em determinado momento e elas abriram mão dessa característica, né? Então, quando elas fazem esse ritual, né, quando é feito isso com a menina, esse panda, ele fica guardadinho em um determinado objeto, um amuleto, pode ser um colar, um anel, enfim, cada uma guarda o panda em determinado lugar. Só que o show do Fortão, que é o que elas conseguiram comprar o ingresso para ir, é no mesmo dia do ritual. E é necessário que esse ritual seja feito na lua vermelha. E quando a gente fala de lua aqui também, a gente vai falar de feminino, né? A lua sempre representa o feminino, sempre representa aquela parte das emoções, né? Assim a gente leva para a astrologia também, que a lua leva para o feminino, das emoções, e o sol leva muito para o masculino. Então deveria ser naquela lua vermelha. E também vou fazer um parênteses aqui, né, falando sobre o vermelho. O vermelho é a cor do nosso chakra básico da sobrevivência, né, que é o nosso primeiro chakra lá na base da nossa coluna. E o filme, ele é permeado por vermelho o tempo inteiro. Então a gente está falando de fortes emoções mesmo, de sobrevivência, como a raiva. Nesse ritual, ela precisa abrir mão desse panda e fazer como todas as outras mulheres da família fizeram, né? Então, enquanto ela está ali naquele momento de começar a entrar no ritual, é muito bonito que sai aqui do terceiro olho dela como se ela estivesse vendo além, né? E a gente fala muito do terceiro olho, é a nossa visão do coração, é a visão daquilo que a gente não consegue ver com os olhos da matéria, né? Então ela está indo ali para um outro mundo, um mundo superior. E nesse mundo ela deveria abrir mão do panda. Só que nesse mundo, o que é apresentado para ela, né? É uma floresta de bambus. E ali ela começa a ver alguém chorar, ela escuta alguém chorar, na verdade, né? E ela vai ver a mãe dela. E esqueci de uma coisa importante aqui também. Quando a Mei se torna panda, né? Ela tá naquele limiar entre panda e Mei, né? Entre adolescente e animal, o cabelo dela fica laranja. E quando ela tá naquela visão lá da mãe na floresta dos bambus, ela vê uma menina chorando, ela reconhece que é a mãe dela, mas ela está adolescente e a mãe está com o cabelo também laranja. E ali naquele momento, a mãe está chorando, a mãe não reconhece a filha e ela só consegue dizer: eu machuquei a minha mãe, eu machuquei a minha mãe. Então, inclusive, a mãe da Mei, né, que é a avó da Mei, ela tem uma cicatriz no rosto. E o que leva a gente a pensar também que em determinado momento da adolescência, né, da mãe da Mei, ela machucou a mãe. E o que pode acontecer emocionalmente também, afinal de contas, a gente está se tornando um outro ser humano, né? A gente está se tornando mulher naquele momento da adolescência e a gente pode machucar realmente a nossa mãe. Então, naquele momento, a Mei entende, a mãe consegue olhar para a mãe de forma mais próxima, né? E a gente já leva para a constelação familiar, que na própria dinâmica da constelação familiar em si, né, no dia mesmo da técnica, a gente consegue, assim, se colocar um pouquinho no lugar daquelas pessoas, no caso como a mãe. E aqui também a gente volta para a constelação familiar, que a gente entende que existem fatos na nossa vida que levam a gente a perceber onde está a nossa mãe e onde está o nosso pai. Então, o natural da vida é que a gente saia da nossa mãe, né? E a gente olhe para nosso pai e depois que a gente está aqui no pai, a gente retorne o olhar para nossa mãe. E o bonito é que quando a Mei encontra o pai dela é uma figura muito acolhedora. Ele comenta com a Mei que o principal da vida não é a gente fugir daquelas coisas ruins, né? Mas a gente integrar aquilo. O ponto não é afastar as coisas ruins, mas viver com elas. E é maravilhoso, porque a gente sempre fala que diante do nosso maior medo e das nossas sombras está a nossa maior cura. E ele traz isso. E quando ela vai para o pai, né, quando ela vai para o mundo, ela percebe essa acolhida do mundo, de certa forma. E também permite, né, o pai, diante dessa fala, que ela acolha aquela parte da mãe dela também, da ancestralidade feminina. E é ali que ela se torna realmente completa. Só que, nesse fato da Mei querer ficar com o panda, ela deixa a mãe dela muito brava, né? Então ela sai daquele ritual, como panda, inclusive, e ela vai para o show do Fortão, que já está acontecendo. E o que acontece nisso? A mãe da Mei libera o grande panda, né, da raiva que existe dentro dela, e ela acaba seguindo a Mei nesse show. Então, quando ela chega lá, ela destrói tudo, existe assim uma grande catástrofe. Então, quando ela entra nesse show, ela quebra tudo e acaba que a Mei enfrenta a mãe dela, literalmente, as duas como panda. E nesse enfrentamento, a mãe desmaia
e eles percebem que eles precisam fazer aquele ritual para mandar aquele panda da mãe embora, né? Que inclusive está na lua vermelha ainda. Então, nesse momento, todas as mulheres, né, a avó da May, as tias, todas se tornam panda. Então elas pegam essa força do panda, onde elas conseguem arrastar, né, enquanto pandas, aquele corpo daquele grande panda que é a mãe da May, colocam no centro e é feito o ritual. Naquele momento do ritual, a mãe da May, ela também tem a escolha de continuar panda ou não. Só que ela escolhe não ficar, né? Ela escolhe colocar esse panda dentro de um amuleto novamente. E isso é muito bonito porque pela constelação familiar, os filhos, eles têm direito divino de desobedecerem os pais. E a gente tem esse direito, porque é assim que funciona a evolução. Se a gente fosse exatamente o que os nossos pais gostariam que a gente fosse, a gente seguiria o caminho deles exatamente e a gente não ia para frente. Então, naquele momento, né, que a May desobedece toda a diretriz da mãe para que ela não seja um panda, para que ela seja aquela filha perfeita, é que acontece a grande cura. Então, as duas se encontram frente a frente e a mãe, com o cabelo preto, já fala para May, né, para ela nunca deixar de ser quem ela é. Então, de certa forma, ela abençoa a May para que viva o destino, o caminho dela, que é integrar esse panda. E é muito bonito que no final das contas, né, acaba que a May se torna esse panda quando ela tem vontade, né? Inclusive o panda aparece nas fortes emoções, emoções de tristeza, emoções de alegria, é assim que o panda aparece. E também na adolescência que a gente tem essas oscilações de humor, né? Os nossos hormônios estão malucos e ali ela vai já controlando as emoções dela, né? Então ela vira panda quando ela quer. Então, a partir disso, a gente percebe uma certa maturidade emocional da May também. E assim, continua trabalhando dentro do templo, né, que eles têm na casa deles, e ela aparece como panda e vira uma grande atração. A mãe integra tudo isso dentro dela, e é muito bonito que nesse momento a mãe aceita a filha como é. E aí, tudo desenrola de uma forma muito mais leve, né? Eu acho interessante aqui também que tem muitas entrelinhas, né, da cultura chinesa, que não sou grande conhecedora, mas eu fiz algumas pesquisas e a gente tem a forte presença do número 4. Em alguns momentos é falado, a tia da May fala que ela ia ter o filho, a filha, no dia 4, mas ela segurou para nascer no dia 5. E a gente tem vários pontos aqui para mostrar o número 4. Se você for assistir esse filme de novo, assista observando isso. Por que eles não gostam do número 4? Porque a sonoridade da palavra 4 é muito parecida com a palavra morte. Então eles não gostam muito, né? Só que o que é a morte? É a transformação. Então aqui a gente está falando de uma pessoa se transformando, né? De uma menina se tornando mulher. E que a gente consiga olhar para esse lado feminino e todos os lados ancestrais que a gente tem e que a gente consiga integrar isso, porque é daí que vem a nossa força, né? Então, se você ainda não assistiu esse filme, assista com esse novo olhar aqui. E se você já assistiu, assista de novo. Eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, que eu vou continuar fazendo outros vídeos de análises sistêmicas por filmes que estão por aí e que são um grande sucesso, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.